Vamos acompanhar aqui uma reportagem interessante de DW Brasil sobre o êxodo das redes sociais. Será o fim dessas importantes ferramentas? Vamos acompanhar. Social media platform giants to be reined in. Estamos sim frente a uma grande mudança. Será então que elas vão acabar? A fase é de profunda transformação. Tem notícia disso na imprensa do mundo todo. Facebook e Twitter em decadência de usuários, com mudanças constantes, Instagram repensando estratégias para competir com o TikTok e nós no meio desse fogo cruzado decidindo para que lado vai a nossa atenção. Eu falei com especialistas para entender se essa turbulência significa uma ruptura histórica. Estaríamos no começo do fim das redes sociais? É difícil falar, enfim, de uma coisa tão usada como as redes sociais, até porque existem muitas. Mas olha, tudo indica que vem por aí pelo menos uma temporada de incertezas, adaptações, e que pode sim representar o declínio dos modelos de plataformas que os usuários mais antigos têm como referência. Aquela história de um app só para ficar ali vendo foto dos amigos, onde o vizinho está passando férias, e isso parece estar se tornando passado. A avaliação é de todos os pesquisadores com quem eu conversei, e eles estão fazendo algo aparentemente simples: ler os sinais que estão por toda parte. Os números, por exemplo. Projeções desta plataforma internacional de pesquisa são de que Twitter e Facebook, pioneiros do setor, já estavam e vão continuar perdendo usuários nos próximos anos. Em 2023, 2,5 milhões de pessoas podem abandonar o Facebook só na América Latina. Brasil e México serão responsáveis por 60% dessa perda. O Twitter, na luta para se reequilibrar após a compra por Elon Musk, também deve enfrentar um êxodo de perfis ativos, cerca de 30 milhões a menos no mundo todo até 2024, quase 10% do total de usuários. Nos países latino-americanos, a queda estimada é de 5,4 milhões de inscritos. A gente já vai falar de Instagram e TikTok, onde a situação é diferente. Mas antes é preciso explicar por que esses estudos projetam essa debandada do Facebook e do Twitter, e como isso dialoga com a nossa pergunta ali do início. As redes sociais estão em colapso? Qual o futuro delas? Bom, dois aspectos na avaliação de especialistas resumem o problema: falhas no combate à desinformação e negligência com a privacidade de dados. O primeiro se aplica mais ao Twitter, o segundo ao Facebook. Você deve se lembrar do escândalo que foi o vazamento de informações pessoais de milhões de usuários do Facebook há alguns anos. Lançou dúvidas sobre a reputação da empresa responsável, hoje é a Meta. O mesmo aconteceu com o Twitter ao longo da última década, embora o motivo tenha sido outro. Diferentes analistas sempre enxergaram o Twitter como um espaço importante de debate, mas onde também circulam teorias da conspiração perigosas, ou mentiras mesmo, como essa do ex-presidente Jair Bolsonaro falando em tratamento precoce para a Covid. Tudo isso, com o passar do tempo, foi cansando as pessoas, minando a confiança de quem compartilha esses ambientes digitais. E vieram concorrentes, o mercado se ampliou, novos serviços de mídia digital foram lançados e nós nos transformamos em um público mais exigente, que não dedica atenção a qualquer coisa, especialmente após uma exaustiva pandemia. Foi o que me disse a escritora e pesquisadora Zizi Papacharici, que dá aulas no Departamento de Comunicação da Universidade de Illinois, em Chicago. Essas plataformas perderam a utilidade, elas não são tão importantes como costumavam ser. Saímos da pandemia com uma compreensão muito diferente do nosso tempo, de como queremos gastá-lo e com quem queremos gastá-lo. Nós nos tornamos usuários mais sofisticados, mais instruídos e com mais nuances. Somos outras pessoas não tão fáceis de agradar. We're not so easy to please. Pois é, nós não somos mais os mesmos. E as redes, será que mudaram o suficiente para se adequar às nossas necessidades de hoje? Esse é um ponto fundamental. Estamos falando até agora mais de serviços criados há muito tempo. Facebook em 2004 e Twitter logo depois em 2006. Aquela sociedade onde eles surgiram não existe mais. Os primeiros iPhones, por exemplo, símbolos da revolução dos smartphones, começaram a ser vendidos em 2007. Desde então já apareceram gerações e gerações deles, internet das coisas, inteligência artificial, recursos que 20 anos atrás eram impensáveis ou só existiam na ambição de visionários. Em 2023, as expectativas e vontades são outras. Nós crescemos, evoluímos e mudamos em termos do que queremos. E o mesmo acontece com as gerações de pessoas que nos seguem. Essas mídias foram criadas para atender às minhas necessidades ou às suas, mas não necessariamente atendem às necessidades de adolescentes que entraram na vida adulta durante uma pandemia. Eles podem ter ideias muito diferentes de como querem gastar seu tempo.
Cheguei, chegando, tá lá. Só que a gente não pode ser ingênuo a ponto de pensar que essas gigantes da tecnologia ficaram de braços cruzados esse tempo todo, inclusive durante a pandemia, em que foram fundamentais para a nossa comunicação. Não mesmo. O Facebook não é mais um site apenas para se conectar com os amigos, contar e mostrar momentos da vida, como lá atrás. Nem o Twitter, um mero diário com humor ou a crítica do dia. Ambos se tornaram lugares virtuais complexos, com mais destaque para vídeo, mais dinâmicos, corporativos, privilegiando inclusive conteúdos de publicidade. Tudo, de certa maneira, para salvar o próprio modelo de negócio, o que não é nenhuma garantia de que vão recuperar a audiência perdida, na opinião da professora da USP, Elizabeth Saad, que coordena um grupo de pesquisa sobre sociedade digitalizada. Todas as plataformas, elas têm um ciclo de vida, né, com relação a protagonismo, a audiência, a introdução de inovações. Essas plataformas maiores hoje, elas estão num pico do ciclo de vida que já começa a entrar numa decadência, no sentido que todo mundo já se acostumou e que então eu posso procurar outra coisa. O que a gente precisa se perguntar é se isso basta para dizer que o Facebook ou o Twitter vão deixar de existir. Será que indícios de decadência, redução de protagonismo e mudanças de comportamento do usuário servem como parâmetro para condenar ao ostracismo produtos de corporações tão poderosas? O Instagram, por exemplo, virou o jogo, incorporou características do concorrente TikTok e, junto com ele, está entre as redes sociais mais promissoras da América Latina. O TikTok, aliás, é a que vai crescer mais rápido. O Instagram, quando surgiu em 2010, era praticamente uma galeria de fotos online. Hoje, um misto de vídeos, fotos e recomendações de serviços e conteúdos de influenciadores. Tudo baseado no perfil de cada um e na rede de contatos. Uma baita evolução, né? Mas podia ter ficado para trás. O avanço só aconteceu, segundo especialistas, por causa de novas possibilidades da tecnologia e da pressão do TikTok, que veio em 2016 e rapidamente se popularizou entre os jovens com vídeos curtos, músicas. Onde eu tô querendo chegar é que não se pode tão facilmente preparar o obituário das redes sociais mais populares, porque elas têm a chance de se reinventar. Em vez de morrer, elas podem evoluir, se transformar. Eu acho apenas que a gente está vivenciando um momento significativo de transição. No que a gente já se acostumou, né, no cenário das plataformas, eu diria que estamos iniciando um novo momento de ruptura, da mesma forma que lá atrás foi a ruptura das redes sociais.